concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dentro do nosso bloco de aulas sobre central de material e esterilização. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da RDC número 15 de 2012 da Anvisa, tema que despenca nas provas. Nós já tivemos várias aulas aqui dentro desse bloco. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores e também não quer perder as próximas, acesse o nosso site e garanta a sua vaga no nosso curso de enfermagem para concursos para técnicos de enfermagem e enfermeiros. É lá no curso que você vai encontrar todas as minhas aulas. Além das videoaulas, você vai ter materiais de apoio, questões de concursos para você treinar, tutor 24 horas para tirar suas dúvidas, além de vários outros recursos. Então, se você quer turbinar a sua preparação, acesse o nosso site e conheça os nossos cursos preparatórios. Além do curso, também já está disponível o nosso e-book com estudo completo de central de material e esterilização, um material em PDF com a teoria completa e atualizada, além de várias questões também para você treinar sobre este tema. Então, acesse o nosso site e conheça os nossos materiais. Enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo, mas se você preferir, comente aqui para mim, eu quero, que nós também vamos te enviar o link do site para você começar agora a sua jornada aí rumo à aprovação. Prosseguindo então, pessoal, nós terminamos na aula anterior falando sobre os aspectos relacionados aí à terceirização do processamento, dos produtos para a saúde. Aqui vamos dar seguimento com mais artigos da RDC número 15 de 2012, além também de outras aulas que nós ainda teremos dentro desse bloco. Então, pessoal, nós até falamos bastante, na aula anterior sobre o POP, que é o procedimento operacional padrão, tá? Aqui no artigo 24 nós temos que cada etapa do processamento do instrumental cirúrgico e dos produtos para a saúde deve seguir POP, elaborado com base em referencial científico, atualizado e normatização pertinente. Então aqui, pessoal, o que nós temos dentro desse artigo? Que cada etapa do processamento deve ter um POP, que é esse procedimento operacional padrão. Então isso significa que desde a limpeza inicial até a esterilização e o armazenamento, cada fase desse processo deve ser minuciosamente descrita em um documento, que no caso aqui é este procedimento operacional padrão. Esse POP, pessoal, ele vai ser elaborado com base científica, com base em um referencial científico. Então, a elaboração do POP não vai ser feita de forma arbitrária, Nós vamos ter aqui a base desse POP em estudos científicos, nas melhores práticas do mercado, garantindo que todos os procedimentos aqui sejam eficazes e seguros. Aqui, nós temos falando sobre normatização pertinente. Então, além do referencial científico, esse POP também precisa estar em conformidade com as normas, com as regulamentações da Anvisa e além de outros órgãos competentes. Nós temos aqui no parágrafo único que o POP deve ser amplamente divulgado e estar disponível para consulta. Então aqui nós temos sobre a divulgação e a disponibilidade desse POP. Nós vimos na aula anterior que o POP é um documento que vai descrever como deve acontecer cada uma das etapas do processamento. Como vai ser a limpeza, como vai ser a desinfecção, como vai ser a esterilização. É um passo a passo, que vai nortear todos os profissionais. Então é óbvio que se a gente tem um POP, ele precisa estar à vista, ele precisa ser divulgado. Então, nesse parágrafo único, nós temos que o POP deve ser amplamente divulgado e estar disponível também para consulta. Então, essa exigência garante que todos os profissionais ali envolvidos nesse processamento tenham acesso ao documento, e possam seguir as instruções ali corretamente. A partir do artigo 25, nós vamos ter aqui sobre a documentação do processamento. No CME classe 2 e na empresa processadora, o processo de esterilização deve estar documentado de forma a garantir a rastreabilidade de cada lote processado. Então vamos entender aqui o que a gente tem nesse artigo 25, que como vocês já sabem, eu gosto de destrinchar, de falar o português claro, porque se fosse só para você ler, você não precisaria estar aqui assistindo a minha aula, Então, pessoal, o que a gente tem nesse artigo 25? Nós temos aqui sobre a documentação do processo aqui
de esterilização especialmente. Então, o que a gente observa aqui? Que é fundamental que cada etapa desse processo de esterilização seja registrada, desde o carregamento do equipamento até o resultado ali dos indicadores biológicos, químicos, que a gente também vai abordar aqui em outras aulas. Aqui nós temos também, pessoal, a garantia do quê? Da rastreabilidade, né, de cada lote processado. Então, esses registros, eles devem permitir a identificação de cada lote de produtos esterilizados, incluindo aqui informações como, por exemplo, a data, a hora, né, em que ocorreu esse processamento, qual foi o equipamento utilizado, quem foi o operador responsável por esse processamento e quais foram os resultados aqui dos testes de controle de qualidade. Por que esse artigo aqui é de extrema importância? Porque quando a gente fala de rastreabilidade, a gente está falando da garantia da segurança dos produtos para a saúde e principalmente da prevenção aí de riscos de infecção. Então, se tiver algum problema aqui com algum lote, a gente vai ter a possibilidade de identificar, né, rapidamente esse problema, quais foram os produtos afetados e a gente vai com isso conseguir tomar aqui as medidas corretivas necessárias. Isso implica que para cumprir tudo aquilo que a gente tem nesse artigo, os CMEs de classe 2 e a empresa processadora devem implementar um sistema de registro detalhado, né, do processo de esterilização. Eles devem utilizar etiquetas ou outros meios aqui de identificação para cada lote desses produtos e manter esses registros também arquivados, né, para serem ali organizados e acessíveis. Muita atenção porque aqui fala CME de classe 2. Se você não sabe o que é isso, essa distinção de CME classe 2 com classe 1, assista às aulas anteriores para você conseguir aí avançar no conhecimento. Artigo 26, nós temos que o CME e a empresa processadora devem dispor de um sistema de informação manual ou automatizado com registro do monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização constante nesta resolução, bem como da manutenção e monitoramento dos equipamentos. Então, aqui no artigo 26, pessoal, nós temos falando sobre o quê? Sobre um sistema de registro e de informação. Então, esse artigo determina que os CMEs e as empresas processadoras aqui disponham de um serviço de informação, independentemente de ser manual ou automatizado. Para quê? Para registrar o monitoramento e o controle das etapas aqui de limpeza, desinfecção ou esterilização ou até mesmo da manutenção e monitoramento dos equipamentos. Então, como que a gente pode entender melhor esse artigo 26? Aqui fala sobre registro do monitoramento e do controle. Então, aqui nós vamos ter o registro de dados como temperatura, o tempo de exposição, a concentração de produtos químicos, os resultados dos testes de limpeza e desinfecção e qualquer outro parâmetro relevante aqui para garantir a eficácia dos processos. Aqui fala também sobre a manutenção e monitoramento dos equipamentos. Então, pessoal, é fundamental também registrar datas e os tipos de manutenção que foram realizados nos equipamentos. Aqui a gente vai também registrar os resultados dos testes de calibração ou de outros procedimentos, né, de controle aqui de qualidade. No parágrafo único, nós temos que os registros devem ser arquivados de forma a garantir a sua rastreabilidade em conformidade com o estabelecido em legislação específica ou, na ausência desta, por um prazo mínimo de 5 anos para efeitos de inspeção sanitária. Então, todas as etapas do processamento aqui de produtos para a saúde devem ser monitoradas e controladas, né, para prevenir falhas e garantir aqui a segurança dos produtos. Isso implica que os CMEs e as empresas, né, processadoras devem implementar um sistema aqui de informação para a gente conseguir registrar e acompanhar essas etapas, garantir a integralidade e a rastreabilidade desses registros e manter esses registros arquivados aqui por um período mínimo de 5 anos. Prosseguindo, pessoal, nós temos aqui uma parte que vai falar sobre recursos humanos na central de material e esterilização. Então, uma parte que vai falar sobre os profissionais, né, que atuam dentro de um CME. Nós vamos ver aqui aspectos relacionados à capacitação, o que cada profissional, né, que está dentro de um CME precisa saber, precisa conhecer. Isso implica, né, em conhecimentos mínimos necessários aí de serem abordados em cursos de especialização, né, de formação profissional, porque o profissional que vai atuar no CME, ele está dentro de um serviço que é altamente
altamente especializado, né? Então ele precisa ter conhecimento sobre as etapas, os equipamentos. Então a gente tem aqui os temas que a Anvisa aponta como temas obrigatórios dentro da capacitação de um profissional que vai atuar dentro do CME. Então, no artigo 27, nós temos que todas as etapas do processamento de produtos para a saúde devem ser realizadas por profissionais para os quais essas atividades estejam regulamentadas pelos seus conselhos de classe. Então, cada profissional que vai atuar aqui dentro do CME, ele tem o seu registro profissional, né? Nós, por exemplo, enfermeiros, estamos registrados no COREN, né? Que é o nosso Conselho Regional de Enfermagem. Nós temos um conselho de classe que representa a nossa categoria profissional. Se você é técnico de enfermagem, você também tem o seu registro no COREN, assim como profissionais de outras especialidades, né? De outras áreas que estejam atuando no CME também estarão registrados aí por esses conselhos e irão atender também toda a parte de fiscalização profissional. Então, nesse artigo 27, nós temos o quê? Que todas as etapas do processamento devem ser realizadas por profissionais cujas atividades estejam regulamentadas por seus respectivos conselhos de classe. Professora, nós da enfermagem, onde nós vamos encontrar normatização sobre a atuação no CME? Nós temos uma resolução do Conselho Federal, que é uma resolução que vai normatizar as atribuições dos profissionais de enfermagem dentro de um centro de material e esterilização e também nas empresas processadoras. A gente tem aqui, por exemplo, só para você saber, a resolução COFEM, número 424, de 2012. É nessa resolução que vocês vão encontrar a parte de atribuições dos profissionais de enfermagem, normatização da enfermagem. Mas é claro, pessoal, que a gente pode ter aqui outras normativas. A gente vai seguir, inclusive, essa RDC, número 15 de 2012, né? Então a gente tem várias outras normativas. Mas no contexto da enfermagem, a gente tem essa resolução do COFEM, tá? Que vai falar especialmente aí das atribuições dos profissionais de enfermagem. Então, só para a gente entender ainda mais esse artigo 27, observe que aqui fala em todas as etapas do processamento. Então, desde a limpeza e a desinfecção até a esterilização e o armazenamento, todas as fases, né, desse processo devem ser realizadas por profissionais qualificados. Aqui fala de profissionais que estejam regulamentados pelos seus conselhos de classe. Então, a gente tem aqui uma exigência da regulamentação, né, pelos conselhos de classe, que os profissionais que atuam aqui no processamento de produtos para a saúde possuam a formação técnica e a habilitação necessária para o exercício da profissão. Então, esse artigo 27 ele é fundamental para garantir segurança e eficácia. Por quê? Porque ele determina que os profissionais responsáveis aqui estejam aptos, qualificados para realizar as suas funções. Então isso significa, pessoal, na prática que o CME e as empresas processadoras devem contratar profissionais que possuam esse registro e a habilitação dentro dos seus respectivos conselhos de classe. Então já começa na contratação, na seleção desses profissionais. E essas empresas processadoras, o CME, também devem garantir que os profissionais recebam aqui os treinamentos, né, adequados para realizar as atividades do processamento e manter também os registros dessa qualificação dos profissionais atualizados. Nós temos aqui, pessoal, no artigo 28, que o CME e a empresa processadora devem possuir um profissional responsável de nível superior para a coordenação de todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde, de acordo com competências profissionais definidas em legislação específica. Então, observe que aqui fala, pessoal, sobre um profissional responsável que é de nível superior, tá? Então, a exigência aqui do nível superior garante que esse responsável técnico possua conhecimento, a expertise necessária para coordenar as atividades de processamento. Aqui nós temos que esse profissional vai fazer a coordenação de todas as atividades relacionadas aqui ao processamento. Então esse profissional ele vai supervisionar e garantir a correta execução, né, de todas as etapas, desde a limpeza e desinfecção até a esterilização e o armazenamento desses produtos.
Aqui também fala sobre competências profissionais definidas em legislação específica. Então a gente vai ter legislação específica definindo as competências, as responsabilidades do profissional responsável, tá? Garantindo que ele tenha também a qualificação necessária para o exercício da função. Inclusive, dentro dessa RDC número 15 de 2012, você vai ver que nós temos lá listado quais são as atribuições esperadas desse responsável aqui pelo CME. No parágrafo único, nós temos que o responsável pelo CME de classe 2 deve atuar exclusivamente nesta unidade durante a sua jornada de trabalho. Então, observe aqui, pessoal, que a gente tem bem específico, né, falando do profissional que atua no CME de classe 2, tá? Então, a gente vai ter aqui a designação, né, de um profissional de nível superior, que vai ser o responsável pelo CME. Nós vamos garantir que esse profissional tenha as competências e as habilidades necessárias para fazer a sua função. E a gente vai ter também aqui que assegurar, né, que esse responsável pelo CME de classe 2 atue exclusivamente nesta unidade durante a sua jornada de trabalho. Isso significa que ele não pode, né, conciliar a jornada de trabalho no CME com outros locais. Ele precisa ficar aqui somente no CME, no caso aqui de classe 2. Nós temos aqui, pessoal, como eu falei para vocês, uma listagem de conteúdos que são necessários de serem abrangidos aí na capacitação desses profissionais que trabalham no CME. Então, no artigo 29, nós temos que os profissionais da CME e da empresa processadora devem receber capacitação específica e periódica nos seguintes temas. E aí nós vamos ter vários aspectos a serem considerados. O primeiro tema aqui abordado é a classificação de produtos para a saúde. Nós vimos que os produtos para a saúde podem ser classificados como não críticos, semicríticos e críticos. E a gente tem também aqueles críticos de conformação complexa e não complexa. Tudo isso eu já abordei com vocês nas aulas anteriores. E aqui, então, nós temos a necessidade da inserção desse tema na formação, na capacitação de quem vai trabalhar no CME, gente. É óbvio, né, que os profissionais devem conhecer a classificação dos produtos para a saúde, incluindo as características, as indicações de uso, né, e os riscos associados a cada tipo de produto para a saúde, né. Então, esse é um tema super pertinente e extremamente necessário. Outro tema aqui são os conceitos básicos de microbiologia, né? Então é fundamental que os profissionais aqui conheçam os princípios da microbiologia. Aqui a gente vai ter os tipos de micro-organismos, os mecanismos de ação desses micro-organismos, as formas de controle e a eliminação. Também nós temos aqui o tema transporte dos produtos contaminados. Então, o transporte de produtos contaminados aqui exige cuidados, né, pessoal? Principalmente para evitar a disseminação de micro-organismos, proteger a saúde dos profissionais e também do meio ambiente. Então, a capacitação aqui, ela deve abordar os procedimentos corretos, né, para fazer o transporte seguro desses produtos. Aqui nós temos também o processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, embalagens, esterilização, funcionamento dos equipamentos existentes. Aqui a gente já fala de uma parte mais prática da capacitação desse profissional, né? Então os profissionais irão receber treinamento completo sobre todas as etapas do processamento, desde a limpeza e desinfecção até a esterilização. E esses profissionais também devem conhecer o funcionamento dos equipamentos que são utilizados em cada etapa desse processo. Nós temos aqui o tema também de monitoramento de processos por indicadores químicos, biológicos e físicos. Então a capacitação, ela também deve abordar aqui os diferentes tipos de indicadores, né, que são utilizados no monitoramento desses processos de desinfecção e esterilização, tá? Então, um profissional precisa saber aqui os princípios de funcionamento desses indicadores, a interpretação dos resultados, as ações que serão tomadas caso a gente tenha aí algum resultado que indique uma não conformidade. Aqui também nós temos que ter a rastreabilidade, armazenamento e distribuição dos produtos para a saúde. Então, os profissionais devem conhecer os procedimentos aqui para garantir a rastreabilidade em todas as etapas do processo,
desde a esterilização até a distribuição. Eles também vão receber treinamento sobre as melhores práticas de armazenamento, de distribuição, para garantir a integralidade, né, e a esterilidade desses produtos. E aqui também nós vamos ter o tema de manutenção da esterilidade do produto. Então não basta eu fazer a esterilização, eu preciso manter esse produto em condições estéreis. Então a capacitação aqui vai abordar também os fatores que podem comprometer a esterilidade desses produtos, como por exemplo embalagens danificadas, condições de armazenamento inadequadas, manuseio incorreto. Então os profissionais devem ser treinados aqui para identificar e corrigir esses problemas, né, garantindo a segurança dos produtos aqui para serem utilizados nos pacientes, tá? Observe que aqui, pessoal, a gente não tem especificando um período, né, em que deve ocorrer essa capacitação, mas a gente tem falando aqui que essa capacitação ela deve ser específica e periódica, né? Então isso significa que os profissionais devem receber o treinamento inicial sobre os temas, né, que a gente já mencionou, e posteriormente esses profissionais também irão participar de reciclagens, de atualizações periódicas, para manter os conhecimentos em dia, né, estar antenados aí com as últimas novidades e com as melhores práticas do mercado, até porque a gente está falando também de equipamentos, né, de tecnologias. Então essa capacitação, pessoal, ela é fundamental, e quando a gente investe, né, nesse treinamento adequado dos profissionais, nós estamos reafirmando um compromisso com a excelência, né, com a segurança aí dos pacientes, tá? Então isso significa que todos os CMEs, todas as empresas processadoras devem ter um programa de capacitação abrangente, né, contemplando todos esses temas. Nós temos aqui que garantir que todos os profissionais participem da capacitação inicial e também das reciclagens aí periódicas. A gente vai manter também o registro da participação desses profissionais nos treinamentos e vamos ao longo do tempo avaliando a eficácia, a capacitação, propondo sempre melhorias contínuas aí dentro desse programa de capacitação. Prosseguindo, nós temos também uma parte que vai falar sobre a segurança e saúde no trabalho. No artigo 30, pessoal, nós temos que o trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas. Então aqui, pessoal, nós temos uma parte falando sobre a exigência, né, dos profissionais aqui utilizarem vestimenta privativa. Então essa vestimenta privativa, ou também conhecida como roupa privativa ou uniforme privativo, né, é um conjunto de roupas específicos aí para uso em ambientes controlados. Então a gente tem, por exemplo, aqui os CMEs e as empresas processadoras. Então essas vestimentas devem ser utilizadas exclusivamente nessas áreas e não podem, obviamente, ser utilizadas em outros ambientes. Aqui observe que fala também, além da vestimenta privativa, fala da touca, que tem o objetivo também de proteger os cabelos, de caírem ali sobre os produtos e equipamentos, evitando a contaminação. A gente tem aqui também o uso do calçado fechado, né, que vai trazer a proteção aí dos pés contra determinados líquidos, objetos perfuro-cortantes ou outros riscos que podem estar presentes aqui nessas áreas técnicas, tá? Então esse artigo 30, pessoal, é um artigo que vem trazer aí a garantia da higiene, da segurança nos CMEs e nas empresas processadoras. Então, na prática, isso significa que o CME e a empresa processadora vai fornecer essas vestimentas privativas, as toucas e os calçados, né, para os trabalhadores, e vai também orientar e fiscalizar, né, o uso correto desses equipamentos. A gente tem a garantia de que essas vestimentas privativas também sejam lavadas e substituídas aí regularmente. Nós temos aqui, pessoal, no artigo 31, que o trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual de acordo com a sala ou área conforme anexo dessa resolução. Então aqui nesse artigo 31, nós vamos ter falando sobre os equipamentos, né, os EPIs, que serão utilizados de acordo com a sala ou com a área que o profissional está trabalhando dentro da central de material e esterilização. Então aqui a gente está falando de EPIs, que são dispositivos aí utilizados para proteger a saúde e a segurança do trabalhador contra os riscos que estão presentes no ambiente de trabalho.
Aqui observe que fala conforme anexo, tá? Porque nós temos aqui uma tabelinha em anexo detalhando os EPIs específicos para cada sala, cada área do CME e da empresa processadora, levando em consideração os riscos, né, a que esses trabalhadores estão expostos. Então, já nós vamos ver essa tabela, tá? Então, aqui no parágrafo 1º, nós temos falando que para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras e carga e descarga de autoclaves é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeável. Então essa é uma obrigatoriedade. No segundo parágrafo, nós temos que na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir aqui o uso de máscara e óculos. Nós temos várias aulas sobre equipamentos de proteção individual dentro do nosso bloco de aulas de biossegurança. Então, se você é aluno aí do nosso curso, você pode localizar as aulas de EPIs, que são super completas. Eu explico para vocês nessas aulas a utilização de cada um desses EPIs. Mas aqui, pessoal, o protetor facial, nós já vimos lá nas aulas de EPIs, que ele é um dispositivo que vai cobrir ali todo o rosto do profissional, né? Então, ele vai trazer a proteção contra respingos de líquidos, partículas, né, e qualquer outro risco. Aqui também observe que esse protetor de facial pode substituir o uso de máscara e de óculos dentro dessa sala de recepção e de limpeza. A máscara e os óculos vai proteger o quê? As vias respiratórias e os olhos do profissional. Então, nesse segundo parágrafo, nós temos o reconhecimento de que, em algumas situações específicas, como na sala de recepção aqui e limpeza, o protetor facial pode ser uma alternativa mais prática, mais eficiente do que o uso combinado aqui de máscara e de óculos, né? Então, ou eu vou ter o profissional usando máscara e óculos de forma combinada, ou ele pode substituir aqui pelo protetor facial, né, que vai ser um dispositivo, um EPI, que vai fazer a mesma proteção. Essa flexibilização, ela visa otimizar o trabalho dos profissionais, né, sem comprometer ali a segurança. É muito mais confortável, talvez, para o profissional utilizar o protetor facial do que usar a máscara e o óculos ao mesmo tempo, tá? Mas isso fica a critério ali também do empregador. Isso vai depender também da disponibilidade desses EPIs ali no ambiente de trabalho. No terceiro parágrafo, nós temos que, quando não especificado, o equipamento de proteção deve ser compatível com o risco inerente à atividade. Quando fala aqui, pessoal, risco inerente à atividade, a gente está falando de um risco que é específico, né, relacionado ali à função que esse trabalhador desempenha. Aqui fala sobre a compatibilidade dos EPIs. Então, a compatibilidade significa que o EPI deve ser adequado para proteger o trabalhador contra o risco específico a que ele está exposto. Então, esse terceiro parágrafo, ele reforça a importância de uma análise cuidadosa dos riscos, né, que estão presentes em cada atividade, garantindo que os EPIs utilizados sejam mais adequados para proteger ali os trabalhadores. No artigo 32, nós temos que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Então, esse artigo 32, pessoal, ele traz uma proibição, né? Qual proibição é essa? A proibição de deixar o local de trabalho com EPIs e vestimentas. Os EPIs e as vestimentas, né, que são utilizados aqui no CME, nas empresas processadoras, podem estar contaminados, né, pessoal, com micro-organismos, com outros agentes biológicos. Então, a proibição de deixar aqui o local de trabalho com esses equipamentos vem para evitar a disseminação, né, desses agentes contaminantes para outros ambientes. Então, isso significa que todos os CMEs e as empresas processadoras devem não só orientar, mas também fiscalizar, né, o cumprimento dessa proibição aí por todos os profissionais. E, claro, fornecer locais adequados, né, para que os trabalhadores possam guardar os seus EPIs e as vestimentas ali no final do expediente. Como eu falei para vocês, a gente tem um anexo falando aí sobre esses EPIs, né, que serão utilizados de acordo com a sala ou com a área que o profissional está atuando, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem em anexo dentro da RDC. Na recepção, nós vamos ter a utilização do óculos de proteção, máscara, luvas, avental e calçado fechado, impermeável e antiderrapante. Na sala de limpeza ou na área de limpeza, nós vamos ter a utilização do óculos de proteção, máscara, luvas de borracha ou de cano longo, avental, protetor auricular e calçado fechado, impermeável e antiderrapante. Na sala de preparo, acondicionamento e inspeção, nós vamos ter a utilização de máscara, luvas,
protetor auricular se for necessário e calçado fechado. E na sala de desinfecção química nós vamos ter óculos de proteção, máscara, uso de luvas, né, de borracha ou cano longo, avental e também calçado fechado, impermeável e antiderrapante. Então aqui é só para você ver o que temos lá no anexo da RDC, ok, pessoal? Como eu sempre falo para vocês, 100% dessa resolução cai em provas, né? Então já vamos ver aqui uma questão que cobrou justamente sobre esses EPIs dentro do CME, tá, pessoal? Temos aqui uma questão da banca FCC que diz o seguinte: considerando a segurança e a saúde do trabalhador do Centro de Material e Esterilização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da RDC 15 de 2012, recomenda. Então vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades, desde que autorizadas pela chefia imediata e com menos de 2 horas de uso. Negatocha, né? Nós acabamos de ver que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os EPIs e as vestimentas utilizadas ali nas suas atividades. Letra B. Na sala de recepção e limpeza, é dispensável o uso de máscaras e óculos. Aqui, pessoal, na verdade, o que a gente tem é que na sala de recepção e limpeza, o protetor facial, ele pode substituir a utilização da máscara e do óculos, tá? Mas se eu não tiver o protetor facial, obviamente o profissional vai utilizar a máscara e o óculos, tá? Então são apenas alternativas aí no ambiente de trabalho. Letra C. Em todas as áreas técnicas e restritas devem ser utilizados touca e calçado fechado, não sendo necessário o uso de roupa privativa. Incorreto, né, pessoal? Nós vimos que o trabalhador que está ali no CME ou na empresa processadora, ele deve sim utilizar a vestimenta privativa, a touca e o calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas, né? Isso está lá no artigo 30. Letra D. Para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras e carga e descarga de autoclaves, é obrigatória a utilização de luvas de procedimento. Na verdade, não é luvas de procedimento, mas sim a luva de proteção térmica impermeável. Letra E. Quando não especificado, o equipamento de proteção deve ser compatível com o risco inerente à atividade. Aqui sim está perfeito, está de acordo com o que nós vimos aí dentro da RDC, tá? Então, gabarito letra E de aluno em frente. Agora, pessoal, nós vamos para uma parte que fala sobre as atribuições dos profissionais. Aqui, no caso, sobre as atribuições do responsável técnico pelo serviço de saúde, do responsável legal pela empresa processadora e do responsável pelo CME. Então, aqui no artigo 33, nós temos as competências do responsável técnico, que fica aqui na responsabilidade do serviço de saúde, do responsável legal, que é da empresa aqui processadora, tá? Aqui, pessoal, esse responsável técnico pode ser profissionais de várias especialidades, inclusive o enfermeiro, tá? O enfermeiro aqui pode ser esse RT. Então, nós temos aqui como atribuições desses profissionais garantir a implementação das normas de processamento de produtos para a saúde. Então, nesse primeiro inciso, pessoal, nós temos que o responsável técnico e o responsável legal devem assegurar que o serviço de saúde e a empresa processadora cumpram todas as normas e regulamentos técnicos estabelecidos pela Anvisa para o processamento de produtos para a saúde, tá? Então, quando fala em normas, a gente fala principalmente aqui da Anvisa, né, que é o órgão regulador aqui no caso. Prever e prover os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da unidade e ao cumprimento das disposições desta resolução. Quando a gente fala de recursos humanos, nós estamos falando de profissionais, né, de pessoal, pessoas que trabalham nesse CME. E aqui, materiais necessários, a gente pode ter os equipamentos, os insumos. Então, esses profissionais devem garantir que tanto os recursos humanos quanto os materiais sejam adequados para realizar o processamento com segurança e eficácia. No inciso 3, nós temos como atribuição garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam formalmente designadas, descritas, divulgadas e compreendidas pelos envolvidos nas atividades do processamento de produtos para a saúde.
Então, o RT e o responsável legal devem definir aqui de forma clara e documentada quais são as funções e as responsabilidades de cada profissional que está envolvido no processamento. Isso vai assegurar que todos os colaboradores estejam cientes das suas obrigações e como eles se encaixam dentro desse processo. No inciso 4, nós temos aqui como atribuição prover meios para garantir a rastreabilidade das etapas do processamento de produtos para a saúde. Então, o RT e o responsável legal devem implementar um sistema de rastreabilidade que permita acompanhar o produto para a saúde em todas as etapas do processo, desde o recebimento até a sua utilização, garantindo a segurança e a qualidade desse produto. Aqui, pessoal, nós temos também um parágrafo único que diz que o responsável técnico do serviço de saúde deve ainda qualificar a empresa terceirizada de processamento de produtos para a saúde. Então, se houver terceirização, né, que é quando você tem a contratação de uma outra empresa para fazer o processamento, neste caso, o RT do serviço de saúde, ele é responsável por verificar se essa empresa terceirizada que realiza o processamento tem qualificações necessárias, além de garantir que essa empresa cumpra as normas e os regulamentos da Anvisa. No artigo 34, nós temos as atribuições do profissional responsável pelo CME do serviço de saúde. Então, esse profissional tem como atribuição coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde. Então, ele vai supervisionar e garantir a correta execução aqui de todos os processos relacionados ao processamento desses produtos dentro do CME. Também avaliar as etapas do processo de trabalho para fins de qualificação da empresa processadora quando existir a terceirização do processamento. Então, em casos de terceirização, com a contratação de uma empresa terceirizada, o profissional aqui do CME, ele vai ser responsável por avaliar e qualificar essa empresa processadora, analisando todas as suas etapas de trabalho para assegurar a qualidade do serviço. Definir o prazo para recebimento pelo CME dos produtos para a saúde que necessitem de processamento antes da sua utilização e que não pertençam ao serviço de saúde. Então, o profissional ele deve estabelecer prazos para receber esses produtos, garantindo que o CME tenha o tempo hábil para realizar o processo. Participar do processo de capacitação, educação continuada e avaliação do desempenho dos profissionais que atuam no CME, visando aprimorar também a qualidade dos serviços. Propor os indicadores de controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade. Contribuir com as ações de programas de prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo o controle de infecção. Isso aqui também para trazer a segurança dos pacientes. Participar do dimensionamento de pessoal e da definição da qualificação dos profissionais para a atuação no CME. Então, esse profissional aqui, pessoal, ele vai contribuir, garantir que a equipe esteja capacitada e seja suficiente para atender a demanda. Orientar as unidades usuárias dos produtos para a saúde processados pelo CME quanto ao transporte e armazenamento desses produtos. Avaliar a empresa terceirizada segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, para assegurar também a qualidade dos serviços prestados. Vamos ver mais uma questão que cobrou também sobre essa parte aqui das atribuições dos responsáveis. Temos aqui uma questão do Instituto Consulplan. São consideradas atribuições do profissional responsável pelo serviço de saúde em uma central de material e esterilização, exceto. Então, vamos analisar. A banca pede a exceção, ou seja, a incorreta. Letra A. Coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde. Sim, nós já vimos que o profissional aqui vai fazer toda a parte de supervisão, de acompanhamento. Letra B. Prover meios para garantir a rastreabilidade das etapas do processamento de produtos para a saúde. Aqui, no caso, pessoal, essa atribuição não é do responsável pelo CME no serviço de saúde, tá? Isso aqui é uma atribuição do RT no serviço de saúde e do responsável legal na empresa processadora. Então, com certeza, esse já é o nosso gabarito. Letra C. Participar do dimensionamento de pessoal
bem como da definição da qualificação dos profissionais para atuação na CME. Também acabamos de ver, né, que é uma atribuição do responsável pelo CME. Letra D, participar do processo de capacitação, educação continuada e avaliação do desempenho dos profissionais que atuam na CME. Também é uma atribuição. E letra E, avaliar as etapas dos processos de trabalho para fins de qualificação da empresa processadora quando existir terceirização do processamento. Também vimos que é uma atribuição do responsável pelo CME. Ok, pessoal? Então, gabarito letra B de bora estudar! Nós temos ainda, pessoal, aqui as competências do responsável técnico da empresa processadora. Esse profissional, pessoal, tem como atribuições coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde. Então, ele vai supervisionar e garantir a correta execução de todos os processos dentro da empresa, realizar o controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade por meio de indicadores. Então, o RT aqui deve realizar o controle de qualidade usando os indicadores para monitorar e garantir a eficácia e a segurança dos processos. Participar da aquisição dos equipamentos e insumos destinados ao processamento. Participar da definição do dimensionamento e da qualificação dos profissionais para a atuação na empresa processadora. Então, o RT ele vai participar da definição da quantidade de profissionais que serão necessários, né, para aquele serviço e qual é a qualificação exigida para essas pessoas atuarem na empresa processadora, né? Garantindo uma equipe capacitada e também suficiente para atender a demanda. Buscar contínua atualização das inovações tecnológicas relacionadas a todas as etapas do processamento de produtos para a saúde. Definir os indicadores para o controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade. Nós temos aqui também, pessoal, as atribuições do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde. Esse comitê ele é responsável por definir os produtos para a saúde a serem processados no CME ou que devem ser encaminhados a serviços terceirizados contratados. O Comitê de Processamento também vai participar da especificação técnica para aquisição aqui de produtos para a saúde, equipamentos e insumos utilizados no processamento, garantindo, né, que sejam adequados e seguros para o uso. O Comitê de Processamento também participa aqui da especificação para a aquisição de produtos para a saúde que serão processados pelo CME, garantindo que atendam às necessidades do serviço de saúde. E também o comitê é responsável por estabelecer critérios de avaliação das empresas processadoras terceirizadas para a contratação desses serviços e proceder ali à sua avaliação, sempre que julgar necessário, também garantindo a qualidade dos serviços prestados. O Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde também deve analisar e aprovar os indicadores para o controle de qualidade do processamento dos produtos propostos pelo responsável pelo CME, garantindo também a eficácia e a segurança. Manter registros das reuniões realizadas e das decisões tomadas, garantindo o quê? A transparência, né, pessoal? E a rastreabilidade aqui das ações. Aqui no parágrafo único, nós temos que quando o serviço de saúde não se enquadrar na condição estabelecida no caput do 8º artigo, que é um artigo, pessoal, que vai tratar da obrigatoriedade desse comitê de processamento de produtos para a saúde, as competências do comitê de processamento ficam atribuídas ao profissional responsável pelo CME. Então, se não for uma instituição que tem essa obrigatoriedade, né, de ter o comitê, a gente vai ter aqui como responsabilidade, né, essas atribuições ao profissional responsável pelo CME. Então, pessoal, mais uma aula aqui, né, super completa sobre central de material e esterilização. Lembrando que ainda teremos mais aulas dentro desse bloco para a gente destrinchar aqui essa RDC número 15 de 2012 da Anvisa. Então, fique ligadinho para não perder as próximas aulas. Se você ainda não é aluno do nosso curso de enfermagem para concursos, vai para o nosso site, garanta a sua vaga, porque é lá que você vai conseguir assistir todas as minhas aulas, inclusive as outras aulas que nós já temos sobre CME e todas as outras que ainda virão. Acesse enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo.
Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder as novidades. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.